Olá, meu povo, estou aqui mais uma vez para ler a Bíblia para vocês. Vou fazer o vídeo de número 97. Deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Eu estou lendo o livro de Jó, né? Jó e todo o seu sofrimento, porque Satanás foi os filhos de Deus foram falar com ele e Satanás foi junto. Isso está lá nos primeiros versículos do livro. E Satanás foi junto, né? E chegou lá, Satanás falou para Deus que ia tocar em Jó, né? Nas coisas de Jó. E Deus permitiu que Satanás fosse e tocasse em tudo que Jó tinha, porque Jó era um homem reto, justo, né? Perfeito, né? Aos olhos de Deus, e Satanás, ao rodear a terra, né? Achou ele e foi lá para tentar ganhar Jó de uma certa forma, né? Que é isso, o passo de Satanás é chegar no povo de Deus e tentar destruí-lo, né? Então Deus disse, vai, toca em tudo que ele tem, né? E Satanás veio, tomou toda a sua riqueza, seus bens, até os filhos dele, Satanás matou, né? Depois, voltando lá de novo, falou e Satanás agradeceu a Deus, né? Depois de tudo, a sua mulher foi contra ele, etc., né? E Jó, depois de perder tudo, agradeceu a Deus, porque sabia que foi tudo dado pela mão de Deus, o que ele tinha. Então, quando Deus tirou, ele não reagiu contra Deus, porque sabia que foi Deus que deu tudo a ele. E tudo que Deus dá, Deus tanto dá como tira, né? Tanto vida, como sarar ferida, como dar ferida, tudo isso Deus faz. Então Jó sabia a esse respeito, então ele agradeceu a Deus. Aí Satanás, né, voltou lá de novo e disse: se eu tocar na pele dele, e aí? Ele vai ainda continuar contigo? Vai ainda perseverar em ti? E Deus disse, vai e toca na pele dele, só não tira a vida dele, né? Então Satanás veio e encheu ele de enfermidade, de úlcera, né? E tá o lamento de Jó, no vídeo anterior, ele pediu até não ter nascido, né? E ele está naquele sofrimento de dores 24 horas devido às enfermidades que Satanás jogou nele por intermédio de Deus, né? Para ver a posição de Jó. E Jó recebeu muitos conselhos, né? Também respondeu à altura os conselhos de quem lhe dava, né? E assim está sendo, né? O povo está dando conselho a ele, ele está respondendo na altura, né? A única coisa que ele fez assim foi pedir não ter nascido para não estar sofrendo, né? Foi isso que eu percebi na leitura. Mas os amigos dele, né? Porque ele é um homem muito conhecido, muito poderoso na terra, né? Um homem de muitas posses, mas através dessa doença não tem dinheiro, é como nos dias de hoje, né? Na doença não tem dinheiro que cure, né? Não tem. Se foi doença dada por Deus, se foi doença dada por Satanás, não tem dinheiro, se foi para um rico, não tem dinheiro que cure, porque Jó era rico, né? Então vamos ler, continuar lendo, eu vou ler agora no livro de Jó, capítulo 14. Jó roga a favor de Deus por causa da brevidade e miséria da vida humana, né? Ele agora vai relatar não dele, mas da vida humana, né? Em si, não só dele,
mas da vida humana, no geral, né? O homem nascido de mulher, isso que ele vai falar agora. O homem nascido de mulher é de poucos dias e farto de iniquidade. Isso é uma verdade, porque esse livro aqui não tem nada a ver com o povo israelita. Isso é uma realidade para os dias de hoje, um alerta. Esse livro de Jó está dando um alerta para os dias de hoje, os cristãos no dia de hoje, né? Isso é uma serve de alerta. Teve fatos anteriores a respeito daquele que está com Deus e o que está sem Deus, né? Teve, se eu não vou falar novamente aqui, porque eu quero que vocês vejam através do vídeo, ou você abrindo a sua Bíblia e lendo o livro de Jó, que vocês vão descobrir o que eu falei anteriormente a respeito de quem está com Deus, de quem não está com Deus, de quem serve a Deus e de quem não serve a Deus, né? Quem faz o certo e quem faz o errado, é isso aí, tá lá as duas diferenças. E agora ele vai citar a miséria da vida humana, como ele próprio, né, que é humano, né, ele está rogando a favor de Deus por causa da brevidade, das suas feridas, né, e a miséria da vida humana. Então, ele vai falar a respeito entre ele e todo o povo humano, né? Vamos prestar atenção nesse detalhe, né? Então, vamos ler. O homem nascido de mulher é de poucos dias porque ele pode morrer a qualquer momento e pode ir até o seu fim da linha, né? 110, 120 anos, né? De farto de inquietação, porque ele é inquieto, né? E farto de inquietação. Sai como a flor e murcha, né? Porque assim que nós nascemos, nós somos lisinho, bonitinho, né? É como se fosse uma flor. Depois nós murchamos, como quando vamos ficando velho, a pele vai enrugando, né? Ele está falando a pura verdade, né? Que Jó é um homem sábio e ele está falando a pura verdade. Quando a gente, né, sai como uma flor quando é nascido, né? O homem sai como uma flor, lindinho, depois vai murchando, né? Foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos e a mim me faz entrar no juízo contigo. Quem do mundo tirará o puro? Ninguém, ele está dizendo, né? Quem está no mundo, né, não é puro. Então, essa é uma verdade. Quem tirará quem tirará o puro, né? Quem do mundo, né? Quem do imundo tirará, não é do mundo, é do imundo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Né? Se o cara está podre, está podre. Né? Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limite e não passará além deles. Isso ele agora falando de Deus, né? Desvia-te dele para que tenha repouso até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Então, se a pessoa está no mundo, né, põe sem limite, né? Vou ler de novo. Visto que seus dias estão determinados, né? Contigo está o número dos seus meses e tu lhe puseste limite no mundo, e não passará além dele. Desvia-te dele, do mundo, para que tenha repouso, né? Até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos, né? Porque quando cortamos uma árvore e ela não morre, ela começa a brotar
novamente seus galhos novos, né? É o que ele está insinuando aqui. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Porém, morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde está ele? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus. Não acordará, nem despertará de seu sono. Quem dera que me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse e me pusesse um limite e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a ver todos os dias de meu combate. Esperaria até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ás, e eu te responderia, e teria afeto à obra de tuas mãos. Mas agora conta os meus passos, porventura não vigias sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco, e amontoas as minhas iniquidades. E, na verdade, caindo a montanha, desfaz-se, e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra. E tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa, muda o seu rosto e o despede. Os seus filhos recebem honra, sem que ele o saiba, não humilhado, sem que ele o perceba, mas a sua carne nele tem dor e a sua alma nele lamenta. Elifaz acusa Jó de impiedade. Então respondeu Elifaz, e o temanita, né? Respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura proferirá o sábio vá sabedoria e encherá do vento oriental o seu ventre, arguindo com palavra que ele nada serve, que de nada serve, e com razões de que nada aproveita. E tu tens feito vão o temor, e diminuís os rogos diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolhes a língua dos estatutos. A tua boca te condena, e não eu. E os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus
e a ti só limitaste a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idoso do que teu pai. Porventura, fazem pouco caso das consolações de Deus e da suave palavra que te dirigimos, porque te arrebata o teu coração, e porque piscam os teus olhos, para avivares contra Deus o teu espírito, e deixares sair tais palavras da tua boca. Que é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para ser justo? Eis que ele não confia nos seus santos, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. Ele mostra que o ímpio é atormentado nesta vida. Escuta-me, ele está falando tudo isso para Jó, né? Escuta-me, mostrar-te-ei o que tenho visto, te contarei. O que os sábios anunciaram, ouvindo-o de seus pais, e o não ocultaram, aos quais somente se dera a terra, e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o ímpio é atormentado, e se reserva para o tirano um certo número de anos. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, até na paz lhe sobrevém o assolador. Não crê que tomará das trevas, mas que o espera a espada. Anda vagueando por pão, dizendo: onde está? Bem sabe que já o dia das trevas lhe está preparado à mão. Assombra-no a angústia e a tribulação. Prevalecem contra ele, como o rei preparado para a peleja. Porque estendeu a sua mão contra Deus e contra o Todo-Poderoso se embraveceu. Arremete contra ele, contra a dura cerviz e contra os pontos grossos dos seus escudos, porquanto cobriu o seu rosto com a sua gordura e criou gordura nas ilhargas, e habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém morava, que estavam a ponto de fazer-se montões de ruínas. Estabelecerão pela terra as suas possessões. Não escapará das trevas. A chama do fogo secará os seus renovos, e o sopro da sua boca desaparecerá. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Antes do seu dia, ela se consumirá, e o seu ramo não reverdecerá. Né? Porque a vaidade realmente, né,
você está todo bonitão, todo cheio de pompa agora, mas quando for à noite, você tira tudo, né? Então, isso é uma boa comparação. Sacudirá as suas uvas verdes como as da vide, e deixará cair sua flor como a oliveira, porque a congregação dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem a malícia e dão à luz a iniquidade. E o seu ventre prepara enganos, os ímpios, né? Jó acusa os seus amigos de falta de compaixão e misericórdia. Então respondeu Jó, dizendo: tenho ouvido muitas coisas como esta. Todos vós sois consoladores, molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou o que te irrita para assim responderes? Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma, ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça. Antes vós fortaleceria com a minha boca e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Ele está falando porque ele tem dor o tempo todo. Jó está doente, né? Se eu falar, a minha dor não cessa. E calando-me eu, qual é o meu alívio? Na verdade, agora tu me tens fatigado. Tu assolaste toda a minha companhia. Testemunha disto é que já me fizeste enrugado, e a minha magreza já se levanta contra mim, e no meu rosto testifica contra mim. Na sua ira me despedaçou, e ele me perseguiu. Range os seus dentes contra mim. Aguça o meu adversário os seus olhos contra mim. Abrem a sua boca contra mim. Com desprezo me feriram nos queixos, e contra mim se ajuntaram todos. Entrega-me, Deus, ao perverso, e nas mãos dos ímpios me faz cair. Descansado estava eu, porém ele me quebrantou e pregou-me pela cerviz e me despedaçou. Também me pôs por seu alvo. Cercam-me os seus flecheiros, atravessa-me os rins e não me poupa o meu fel, derrama sobre a terra. Fere-me com ferimento sobre ferimento, arremete contra mim como um valente. Cose sobre a minha pele o cilício e revolve a minha cabeça no pó. O meu rosto está todo avermelhado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Jó falando porque o Satanás botou uma doença braba nele mesmo, para ver se ele afrouxava, né? Apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração, a terra não cubra o meu sangue e não haja lugar para ocultar o meu clamor. Eis que também agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas o meu testemunho está. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ah,
se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o homem pelo seu próximo, porque, decorridos poucos anos, eu seguirei o caminho por onde não tornarei. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Deveras, estou cercado de zombadores, e os meus olhos contemplam as suas provocações, né? Porque o povo conversa com Jó, fala com ele, explica para ele e tal, e Jó está levando, dizendo que o povo está zombando dele, né? Por causa das suas enfermidades, que está mangando dele, né? Promete agora e dai-me um fiador para contigo, que há que me dê a mão, porque aos seus corações encobriste o entendimento, por isso não os exaltarás. O que denuncia os meus amigos a fim de serem despojados, também os olhos de seus filhos desfalecerão. Porém, a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmarão disto, e o inocente se levantará contra o hipócrita, e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Mas, na verdade, tomai todos vós e vinde, porque sábio nenhum achei entre vós. Os meus dias passaram e malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Trocaram a noite em dia, e a luz está perto do fim, por causa das trevas. Se eu esperar, a sepultura será a minha casa. Nas trevas estenderei a minha cama. A corrupção clama, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minhas mães e minha irmã. Onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? As barras da sepultura descerão, quando juntamente no pó teremos descanso. Bildad acusa Jó de presunção e impaciência. Bildad foi o que falou com ele lá no início, né, no vídeo anterior, né, no vídeo 1. Bildad, né, deu também conselho a Jó, e agora ele vai falar de novo, vai acusar Jó de ser presunçoso. Então respondeu Bildad, porque ele tem muitos amigos deles falando com eles ali, né? Por isso que Jó está dizendo que estão zombando dele, né? Tem Bildad, tem esses outros que eu falei aí, todos eles estão conversando com Jó, né? Então respondeu Bildad, o suíta, e disse: até quando poreis fim às palavras? Considerai bem, e então falaremos, porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Ó, tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar,
Na verdade, a luz dos ímpios se apagará, e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derrubará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar, e a armadilha o prenderá. Está escondida debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão de todos os lados e o perseguirão a cada passo. Será faminto o seu vigor, e a destruição está pronta ao seu lado. Serão devorados os membros do seu corpo. Sim, o primogênito da morte devorará o seu membro. A sua confiança será arrancada da sua tenda, onde está confiado, e isto fará caminhar para o rei dos terrores. Morará na sua mesma tenda, e o que não lhe pertence espalha-se a enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá da terra, e pelas pragas não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho, nem neto entre o seu povo, e nem quem lhe suceda nas suas moradas. No seu dia se espantarão os do Ocidente, assim como se espantam os do Oriente. Tais são, na verdade, as moradas do perverso. E este é o lugar do que não conhece a Deus. Uma boa reflexão, né? Quer dizer, se a pessoa não tem temor a Deus, né? E não faz isso, né? Então, é isso que acontece. Jó queixa-se da obstinação e dureza dos seus amigos. Respondeu, porém, Jó. Isso Bildade falou, acabou de falar, ele agora vai responder o que Bildade falou para ele, né? Respondeu, porém, Jó, dizendo: Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperaste. Não tendes vergonha de injuriar-me? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vós querer engrandecer contra mim, e erguei-me pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é o que me transtornou, e com a sua rede me cercou, né? Porque o outro estava, Bildade estava falando das armadilhas, né? Dos laços, mas Jó está dizendo, respondendo, dizendo: sabe agora que Deus é o que me transtornou, e com a sua rede me cercou. Ele está falando da armadilha da rede
que Beldade falou, né? Que está respondendo. Eis que clamo violência, porém não sou ouvido. Grito, socorro, porém não há justiça, né? Jó está falando, porque Jó está gritando socorro, porque ele sente muita dor pelas úlceras, né, que Satanás colocou nele, quando Deus disse, vai, toca na pele dele, né? Aí o coitado está sofrendo o tempo todo, de dia e noite, angustiado. E os amigos dele ficam falando coisas para ele, né? Para tentar reanimar ele e tentar colocar ele em seu lugar. Mas ele responde do jeito que os amigos dele falam para ele, ele também responde de acordo com Deus, né? Eis que clamo violência, porém não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou, né? Que é Verdade falou do caminho, né? Das trilhas. E já não posso passar, e nas minhas veredas pôs treva. Da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou a minha esperança como a uma árvore, e fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como a seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim há meus irmãos, e os que me conhecem como estranho se apartaram de mim. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho, e vi a ser um estrangeiro aos seus olhos. Né? Depois de que ele adoeceu, né? Ele está passando por todo esse tipo. A família abandonou, a sua serva e etc. Né? Chamei a meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar-lhe com a minha própria boca. O meu hálito se fez estranho à minha mulher, tanto que supliquei o interesse dos filhos do meu corpo. Até os pequeninos me desprezam, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os meus homens da minha confidência, me abominam, e até os que amavam-se tornaram contra mim. Os meus ossos se apregaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque quem está falando com ele, sempre com ele é os amigos dele, né? Então ele está pedindo com compaixão aos amigos dele, né? Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Ele acha que é um castigo de Deus, né? Mas foi Deus que mandou Satanás fazer isso com ele, né? Tocar na pele dele e encher de enfermidade, né? Agora ele está dizendo que foi Deus, né, que fez. Realmente foi, né? Porque se não fosse por Deus, Satanás não tinha ido lá e ter colocado essas doenças em Jó, né? Então ele está dizendo: compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou, porque me persegues assim como Deus, e da minha carne não vos fartai.
Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fosse gravadas num livro. Não está sendo, Jó? E que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpida na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Na verdade, que deveis dizer? Porque o perseguimos, pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmo a espada, porque o furor traz os castigos da espada para saber de que há um juízo. Né? A declaração de Jó para o amigo dele. Zofar escreve as calamidades que os ímpios sofrem. Então respondeu Zofar, o Manamatita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura, não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas é momentânea, ainda que a sua altivez suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, contudo, como o seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que viam dirão: onde está? Como um sonho voará e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que já o viu jamais o verá, nem o seu lugar o verá mais. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restituirão os seus bens. Os seus ossos estão cheios do vigor da sua mocidade, mas este se deitará com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele esconda debaixo da sua língua, e o guarde, e não o deixe antes, o retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de áspide será interiormente. Engoliu riquezas, porém vomitá-la-á do seu ventre. Deus as lançará. Né? Veneno de áspides sorverá, língua de víbora o matará. Não verá as correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não o engolirá conforme ao poder da sua mudança, e não saltará de gozo, porque oprimiu e desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Ele está falando dos outros, né? Dos filhos, né? Que vai ficar e se tornam pessoas mal, né? Pega, gasta tudo, não ajuda o pobre, etc, etc. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, nada salvará das coisas por ele desejada. Nada lhe sobejará do que coma,
por isso as suas riquezas não durarão. Está falando do rico, né? Sendo plena a sua abastança, estará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele, mesmo estando ele a encher a sua barriga. Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira e fará chover sobre ele quando for comer. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de bronze o atravessará. Desembairá a espada que sairá do seu corpo e, resplandecendo, virá do seu fel e haverá sobre ele assombros. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos. Um fogo não assoprado o consumirá. Irá mal com o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade e a terra se levantará contra ele. Não adianta você ser rico, né? Ser rico, ter tudo, mas afastado de Deus não vai prevalecer. As riquezas de sua casa serão transportadas no dia da sua ira. Todas as se derramarão. Esta, da parte de Deus, é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe decretou. Verdade. Jó mostra que os ímpios muitas vezes gozam prosperidade nesta vinda. Jó mostra que os ímpios muitas vezes gozam prosperidade nesta vida. Respondeu, porém, Jó, dizendo: ouve atentamente as minhas razões. Isso é um debate entre Jó e o seu amigo. Um fala uma coisa e outro fala outra, né? Ele falou do rico, da prosperidade de quando Jó morresse, né? Que seus filhos pegavam tudo, ia viver bem, mas que depois ia ser destruído, né? Agora vem Jó repetindo, respondendo o que o outro falou, né? Respondeu, porém, Jó, dizendo: ouve atentamente as minhas razões, e isto vos sirva de consolação. Sofrei-me, e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura eu me queixo de algum homem, porém, ainda que assim fosse, porque não se angustiaria o meu espírito. Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vive os ímpios? Envelhecem e ainda se robustecem em poder. A sua descendência se estabelece com eles perante a sua face e os seu renovo perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha. Pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como há um rebanho, e seus filhos andam saltando. Ele está comparando, né, a vida do ímpio, né, e a outra vida. Ele está falando de lá, porque o amigo dele falou dos filhos, né, que se torna ímpio quando não estão com Deus. E ele aqui também, Jó está falando dos que são ímpios
e tem tudo, né? Que Deus, porque Deus não Deus é assim. Deus tanto dá ao mal como dá ao ruim, ao bom, né? Deus tanto dá ao bom como dá ao ruim. Então, ele está esclarecendo aqui ao mesmo relato que o outro fez ao ímpio, né? Ele está dizendo que o ímpio tem as mesmas coisas, Deus dá, né? O seu touro gera e não falha para a sua vaca, né? E não aborta, quer dizer, o ímpio tem o seu touro, cruza com a sua vaca e ela dá cria um bonito bezerro. Fazem sair as suas crianças, né? Como a um rebanho, e seus filhos andam saltando, contente, né? Os filhos do ímpio andam contentes, né? Levantam a voz ao som do tamboril e de harpa, e alegram-se ao som do órgão. Na prosperidade gastam seus dias e no momento descem à sepultura. É a comparação que ele está fazendo, né? E gastam, são ricos, gastam, mas de qualquer forma ele vai morrer e descer à sepultura, né? E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecido dos teus caminhos. Isso é o que o povo da legião do mal faz. Ele não quer saber de Deus. Eles estão bem, têm de tudo, só que não tem salvação, né? Tem essa diferença, né? Eles pensam, né? Que ele está dizendo aqui, ó. Todavia dizem a Deus, o ímpio, né? O que está cheio de vida, seus bois dando cria, suas vacas dando cria, seus filhos saltando, cantando, como está dizendo aí, cantando ao som de harpa, tamboris, pulando, dançando, contentes, felizes, né? Mas, todavia, dizem a Deus, retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecido dos teus caminhos. Porque o caminho da legião do mal também é bom. O Satanás oferece tudo que é bom, né? Também para corromper o da legião de Deus, né? Vamos continuando. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nós aproveitará que lhes façamos orações. Jó aqui já está tipo, fazendo, dizendo, né, o que o ímpio, né, o que está no bem lá, né, ele diz, quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? Né? Esse é o que da legião do mal, da legião de Satanás, que não acredita em Deus. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o servimos? E que nós aproveitará que lhe façamos orações. Né? Isso é um incrédulo, né? Que não quer saber de Deus, né? Só quer saber da legião do mal, da legião de Satanás. A resposta vem dessa forma, né? Não nesse tempo aqui, nesse relato de Jó, mas isso aqui é praticamente os dias de hoje, né? É praticamente os dias de hoje. Se você vai falar para um da legião de Satanás as bondades de Deus, ele vai responder quase dessa forma aqui. Eu mesmo já presenciei um amigo meu dizer assim: eu vou perdoar ninguém, quem perdoa é Deus, mas ele não sabia, né? Ele não, também não tinha instrução que devemos perdoar primeiro para que depois sejamos perdoados, porque ninguém vai subir odiando ninguém, não vai. E se alguém fez mal e você não perdoa ele, como é que Deus vai perdoar você? Porque temos que ter o amor de Deus primeiramente. E a gente só perdoa a quem nos faz mal, se nós tivermos o puro amor de Deus. Porque senão nada feito. Se nós não perdoamos, também não seremos perdoados. Essa é a questão. Muitos não entendem isso, né? Não querem entender, né? E ele falou, esse amigo meu, falou arrogantemente, né, que
não perdoava, ele não perdoava. Eu disse, mas se você não perdoa, Deus não, nada, ele enfatizou contrariamente e não quis saber, né, da repreensão. Né? Então, vamos continuar. Vede, porém, que a prosperidade não está nas mãos deles, e esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Né? Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição, e Deus, na sua ira, lhes reparte dores, né? Porque são como a palha diante do vento, e como a pragana que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para seus filhos e dá-lhe o pago para que o conheça. Seus olhos verão a sua ruína e ele beberá do seu furor do Todo-Poderoso, porque Deus faz com que eles próprios vejam a sua ruína para que ele se arrependa, né? O cara é rico, está perdendo tudo, 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 vai perdendo aos poucos, mas ele não procura Deus, não procura, né? Mas antes ele acha que é Deus que está destruindo ele, mas se ele refletir, procurar Deus, ele tem salvação, né? Mas muitos não fazem isso, eles não fazem. Por quê? Que prazer teria na sua casa, depois de morto, cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura, a Deus se ensinará ciência, e ele que julga os excelsos, morre na força da sua plenitude, estando inteiramente sossegado e tranquilo. Com, com seus baldes cheios de leite, e a medula dos seus ossos umedecida, e outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Né? É uma bela comparação, né? Juntamente fazem o pó, e os vermes os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos e os maus intentos com que injustamente me faz violência. Porque direis, onde está a casa do príncipe? E onde está a tenda em que morava os ímpios? Porventura não perguntaste aos que passam pelo caminho e não conheceis os seus sinais? Que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor. Quem acusará diante dele o seu caminho? E quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente, é levado à sepultura e vigiar-lhe o túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e o seguirão todos os homens, e adiante dele foram inumeráveis. Como, pois, me consolais com a vaidade? Pois nas vossas respostas ainda resta transgressão. Esse Jorge bicho muito sábio. Ele acusa Jó de diversos pecados e exorta o arrependimento. Então respondeu Elifaz, o temanita, dizendo: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso? Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou algum lucro em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Né? Porque Jó
é justo e perfeito, né? Aí Elifaz está dizendo aqui, porventura será o homem de algum proveito a Deus? Ele está perguntando a Jó, né? Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo o prudente será proveitoso. Ele está dizendo, né? Respondendo para Jó que se a pessoa é prudente, ele sabe ser proveitoso para fazer alguma coisa, né? Ou tem o Todo-Poderoso prazer em tu que seja justo, né? Porque está falando agora de Jó, que Jó é justo. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu seja justo, né? Ele está dizendo. Será que Deus tem prazer em Jó porque ele é justo? Ou algum lucro em que tu faças perfeito os teus caminhos? Ou será que Deus também tem lucro por Jó andar nos caminhos retos, né? Ele está fazendo uma comparação. Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo. Porventura não é grande a tua malícia? Ele está dizendo que Jó tem malícia. E sem termo as tuas iniquidades, porque sem causa penhoraste a teus irmãos, e aos nus despojaste as vestes. Não deste ao cansado água a beber, e ao faminto retiveste o pão, mas para o poderoso era a terra, e o homem, tido em respeito, habitava nela. Ele está comparando porque Jó fez essas coisas, mas porque ele fez porque estava na terra, né? Mas para o poderoso era a terra, e o homem, tido em respeito, habitava nela. As viúvas despediste vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso é que estás cercado de laço e te perturba um pavor repentino, ou trevas em que nada vês, e abundância de águas que te cobre. Porventura, Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão, e dizes que sabe Deus, porventura julgará ele através da escuridão. As nuvens são esconderijo para ele, para que não veja, e passeia pelo circuito dos céus. Porventura, queres guardar a vereda antiga que pisam os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo sobre o seu fundamento. Um dilúvio se derramou. Diziam a Deus: retira-te de nós. E que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Contudo, ele encheu de bem as suas casas, mas o conselho dos ímpios esteja longe de mim. O justo o vê e se alegra, e o inocente escarnece deles, porquanto o nosso adversário não foi destruído, mas o fogo consumiu o que restou deles. Apaga-te, pois, a ele, apega-te, pois, a ele, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a iniquidade da tua tenda, e deitarás o teu tesouro no pó, e o ouro de Ofir
nas pedras do ribeiro, então o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata é acumulada, porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Ele está falando que é melhor ter Deus do que todo o tesouro, né? É a comparação que ele está fazendo, né? Deitares o teu tesouro no pó, de o ouro de Ofir, nas pedras do ribeiro, jogar, né, o ouro no rio, né? Então, o Todo-Poderoso será o teu tesouro. Então, a riqueza daqui da terra não serve para nada. Essa é uma comparação que ele está fazendo, né? E que o tesouro juntado aqui na terra não serve para nada. Então, o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata acumulada, porque então te deleitará no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Orarás a ele e ele te ouvirá. Pagarás os teus votos, determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme, e a luz habitará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará ao humilde e livrará até o que não é inocente, porque será libertado pela pureza de tuas mãos. Então, uma boa repreensão, né, que ele fez para justificar, né? Eu vou dar uma paradinha por aqui, né? Agradeço a todos por ter acompanhado essa leitura. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam da primeira vez, repita o vídeo, né? Para que vocês entendam. Volte para os vídeos anteriores, né? Deixa aí o seu joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e eu voltarei com o vídeo de número 98. Jó deseja apresentar-se perante Deus e confia na sua misericórdia, né? Esse é o capítulo 23 de Jó, né? Jó deseja apresentar-se perante Deus e confia na sua misericórdia, né? Porque Jó está sofrendo com essa doença toda, que Deus autorizou Satanás tocar nele e para vir essas enfermidades. E até então ele está contando essa história, esse passado, né, dele a respeito dessa praga que está nele, para ver se ele suporta, né? E ele tem a paciência para suportar todas essas dores que tem sobre o seu corpo a respeito dessa doença que foi colocada. Então, ele está sendo colocado à prova e, através dele e de seus amigos que estão conversando com ele, né, eles estão falando a respeito, né, de como nós cristãos devemos nos comportar. Está falando do rico, né, que a riqueza não serve para nada, etc, e etc, né? Então, eu voltarei muito em breve aí com o próximo vídeo e tenho dito.